Olá, tudo bem? Hoje nós vamos falar sobre a igreja ou religião. A igreja foi posta num lugar alto, num monte, para vir a ser um modelo de Deus e ser o representante para a sociedade, cumprindo a função de ser sal e luz. Deus nos comissionou para discipularmos as nações. A mensagem bíblica responde a várias perguntas como: de onde viemos? Por que estamos neste mundo? Existe uma saída? O mundo pode ser restaurado? Para onde vamos? No entanto, a igreja abandonou a visão bíblica e passou a ser dominada e influenciada pelo mundo, colocando em prática valores que não cabem dentro da palavra de Deus. Se prestarmos atenção, poderemos ver que a igreja, de um modo geral, abandonou a cultura de reino. A igreja está ansiando pelo céu e esquecendo-se da sua missão aqui na terra. O missionário Stanley Jones disse que o reino é a resposta absoluta de Deus às necessidades absolutas do homem. O reino de Deus é o governo de Deus que escolhe um povo para estabelecer nesse povo, a sua vontade e formar uma cultura que expresse o estilo de vida dos céus aqui na terra. O reino de Deus é o lugar onde a vontade dele deve ser exercida. Então, se aqui é o reino de Deus, nós temos que exercer a vontade dele aqui. E criarmos uma cultura que expresse o estilo de vida celeste aqui na terra. Agora, se várias áreas de nossas vidas estiverem fora do governo de Deus, a não ser que nos realinhemos debaixo dos fundamentos do reino, não teremos como viver uma vida de santidade. O que nós temos que santificar, então? Quando permitimos que o reino de Deus entre em nossas vidas, em nossas casas, e todas as coisas se tornam santas. Devemos ver todas as nossas vidas, todas as áreas das nossas vidas diante do Senhor. Não somente quando estivermos na igreja, ou em reuniões, ou em aperto, ou em necessidade. O desejo de Deus é que sejamos cristãos em todas as áreas das nossas vidas. Estamos vivendo uma reforma apostólica que apregou que todos nós podemos ser ministros de Deus e em todas as esferas da sociedade. O serviço a Deus não está limitado a atividades eclesiásticas que acontecem dentro das igrejas. Por muitos anos, a igreja tem centrado as suas atividades dentro das esferas religiosas. E como consequência disso, vemos que ela não tem causado nenhum impacto considerável na sociedade. A igreja precisa despertar para uma necessidade urgente de levar o reino de Deus a todas as esferas da sociedade e demonstrar através das vidas íntegras de cada um dos seus integrantes que os princípios do reino são inegociáveis e resposta para todos aqueles que buscam viver vidas plenas. É importante que a igreja entenda que, diante de tantas crenças, precisamos saber identificar e eliminar o que não provém de Deus dentro de nossas igrejas para que o verdadeiro prevaleça. Não podemos compactuar com o pecado, nem com o politicamente correto, nem com o mundanismo dentro da igreja. Abraham Kuyper, o primeiro-ministro da Holanda e um grande teólogo, declarou no final do século XIX, dizendo: não existe 1 centímetro quadrado em todo o domínio da existência humana na qual Jesus, que é soberano, não diga, é meu. Então, todo cristão tem que ser um instrumento de divulgação do reino de Deus. Faz parte do processo. E em todas as vezes que os cristãos fizeram isso, houve uma grande diferença e mudaram o mundo. Então, que tipo de igreja deve ser implantada? Precisamos edificar igrejas do reino, que sejam sal e luz em seus locais de origem, igrejas que estejam dispostas a confrontar o pecado, criticar a sua cultura e levantar-se a favor da verdade e da justiça frente à corrupção no mundo. Precisamos de igrejas que manifestem o caráter de Cristo e que não abram mão da sua palavra. A palavra de Deus, como já falamos, é inegociável. Se Jesus está voltando como rei, devemos constituir igrejas baseadas no seu reino, se realmente quisermos que ele venha e venha buscar o seu povo. Somos chamados a levantar um edifício bem ajustado e unido, para que seja um templo santo ao Senhor. Aprendemos mais por um modelo ou exemplo do que qualquer outro tipo de mensagem. Um modelo ou mensagem é superior a qualquer tipo de mensagem. A mensagem sem exemplo é pura ilusão. Ela se torna órfã, sem solidez, sem direção, e somente os ignorantes irão aceitá-la. Por isso que eu digo que a nossa maior pregação é o nosso exemplo. Se você der um exemplo, você está pregando muito mais do que abrindo a boca para falar. Então, o seu exemplo chama muita atenção das pessoas.
Então, por isso, que como filhos de Deus, não fomos chamados somente, escolhidos para marcar a diferença em nosso estilo de vida, mas também para sermos um modelo para todas as nações, estabelecendo o reino de Deus em todos os níveis da sociedade onde nós estivermos. Em todos os lugares onde nós formos, as pessoas têm que ver Jesus em nós. A cobertura espiritual da casa se recebe ao ser fiel à visão recebida. E não pode haver crescimento sem reconhecimento de autoridade. No reino de Deus só se recebe reconhecimento quando se é fiel à sua liderança. Então nós temos dois exemplos de homens que foram fiéis. Moisés foi fiel como servo, Jesus foi fiel como filho. Então, se temos a genética de Jesus, temos que ser fiéis como servos e principalmente como filhos. A fidelidade e a obediência nos conduzem à cobertura e paternidade apostólica. Os 5 ministérios não trabalham separados, mas trabalham em conjunto para estabelecer uma casa onde Deus habite plenamente. O tanque de Betesda, que significa casa de misericórdia, possuía 5 alpendres, colunas, onde muitos enfermos se juntavam esperando o movimento das águas para serem curados. Através desses 5 alpendres, temos uma representação significativa dos 5 ministérios citados em Efésios 4:11. Podemos ver que a multidão que estava no tanque nos aponta para um patamar profético dos nossos dias, no qual existe uma multidão de pessoas que esperam beber das águas do avivamento na casa de Deus. Essas não são somente enfermidades físicas, mas também apontam para uma grande quantidade de ministros que estão cegos, sem visão, mancos, sem operação ministerial e paralíticos, sem o fluir do Espírito Santo. Os 5 ministérios são fundamentais para a obra do ministério, para a edificação e para aperfeiçoamento dos santos, para levá-los a manifestar a estatura e caráter de Jesus. Então, seguindo o texto de 1 Coríntios 3:10-11, podemos verificar que a exceção de Jesus, que tinha em si os 5 ministérios, os demais possuem uma ação específica. Os apóstolos são condutores e estabelecem os fundamentos para a vida da igreja. Os profetas são os videntes e estabelecem diretrizes para se viver o reino de Deus. Os evangelistas têm paixão por almas perdidas, avançam nos lugares buscando oportunidades para falar de Jesus. Os mestres são equipados para desenvolver o dom de ensino. Este dom é marcado pela revelação divina e habilidade para trazer luz e sabedoria vindas de Deus, para se viver uma vida plenamente cristã. O ensino do mestre está construído com base do fundamento de Jesus e o fundamento das verdades estabelecidas pelos apóstolos e profetas. Os mestres edificam as pessoas através da palavra. Eles produzem discípulos. E os pastores? A função do pastor é guiar a igreja local. São responsáveis pela condução do povo e pelo seu treinamento. Pastorear é encontrar a raiz das necessidades do povo e não senti-las. Pastorear significa ajudar o povo a que faça o que tem ou que pode fazer, ou até mesmo o que são capazes de fazer. Então é essa mensagem que eu quero deixar para você que você entenda o trabalho dos 5 ministérios dentro da igreja, tá? E a igreja não funciona como uma religião, ela funciona como um todo, como um ajuntamento de pessoas que está ali para divulgar e expandir o reino de Deus. Não é para estar ali se movimentando, para estar ali sentindo arrepio, para estar ali sentindo emoção, para estar ali chorando. Não, você pode fazer isso tudo, mas tem que ter a palavra de Deus dentro de você, tem que ter o princípio divino, tem que ter o reino dentro de você, porque se não tiver o reino não tem nada, só tem emoção e mais nada. Então, que o reino habite em você, que o reino habite dentro da sua casa, que o reino habite dentro da sua família, que o reino, os 5 ministérios façam parte da sua casa, da sua vida, porque a sua igreja começa na sua casa e você seja próspero e feliz. Essa mensagem que eu quero deixar para você hoje, te abençoar em nome do nosso Rei, Senhor e Salvador Jesus Cristo, e declarar para você, ainda dá tempo.